Fogo Morto, de José Lins do Rego. Estamos na segunda parte do livro, capítulo 6. Esse é o 7º vídeo. Por isso, o Santa Fé ficara um engenho de maldição. E quando olhavam para os cavalos magros do cabriolé, para os arreios velhos, viam a decadência, as marcas do castigo de Deus sobre criaturas e coisas condenadas. Por toda a parte corria das rezas que seu Lula fazia em casa, como de marmota de feitiçaria. Ele dera para Beato com o intuito de iludir o povo. O moleque Floripe, seu afilhado, era negro de catimbó. Catimbó é feitiçaria. Okay? Era negro de catimbó. Via-se pelo olhar que ele tinha, pelo jeito macio de falar, pelos dengues, pela cavilação, que aquele negro não era coisa boa. As notícias dos terços e das novenas de seu Lula chegavam até a impressionar ao vigário novo, que procurou sondar o que havia de fato. O padre Severino se convencera de que nada havia, que tudo era falação malévola. E com todo o cuidado procurava o coronel Lula de Holanda para uma visita. Fora recebido na sala com a família cerimoniosamente em conversa. Agradecera as flores de Dona Neném e com jeito tocara nos santos da casa. Soubera que eram muito bonitos. O coronel levou-o para o quarto dos santos e o padre Severino pôde ver a beleza do santuário de Jacarandá, o Cristo de marfim, a imagem de São Severino dos Ramos no seu caixão, fardado de espada ao lado, com aquela sua cara de bondade imensa. A lâmpada de prata iluminava o sombrio do quarto e as estampas pelas paredes, nas molduras de pau preto, a grande cruz de madeira no quarto, tudo era da mais severa religiosidade. No outro domingo, ao sermão, o padre tocara no assunto. A maledicência dos ímpios tinha querido sujar a vida digna, a piedade de um paroquiano, que era o modelo dos homens. Bastava que se olhasse para a compostura de sua família, para o amor que ele tinha a Deus, para sentir na presença de uma criatura que tudo fazia para a salvação de sua alma. Então, novamente, as aparências, a superficialidade pode enganar a qualquer um. Quisera que todos os grandes da terra tivessem aquele coração de devoto sincero, aquela vida dada aos mandamentos de Deus. Mas a ruindade dos homens queria cobrir aquela fé ardente do lodo dos comentários indignos. Toda a igreja olhou para o povo do Santa Fé. Naquele dia, seu Lula chegou à mesa da comunhão de cabeça baixa, de olhos para o chão, como servo dos servos. Dona Amélia foi que sentiu as palavras do padre como se todos os seus estivessem ali na frente do povo, expostos à curiosidade. Sentiu o olhar maligno das mulheres, apesar de todo o elogio do vigário. A sua família estava na língua danada da canalha da rua. Mas tudo poderia passar, desde que Lula não entrasse nas cóleras que o matavam com aqueles ataques. Para ela, era mais que sofrer a morte ver o marido caído no chão como um demônio, de olhar de vidro, de mãos crispadas, com aquela baba que lhe metia um nojo que não podia conter. Uma noite, porém, todos já estavam agasalhados, depois das orações puxadas da quarta-feira santa, quando se ouviu barulho no terreiro. Era gente em conversa alta. E qual não foi a sua surpresa quando escutou um grito de deboche? "Pega a velha, vamos serrá-la!" Lula levantou-se, sem saber o que era, e quis abrir a porta. Já se ouvia a serra na madeira, chiado do serrote e a gritaria da canalha. "Serra velha, serrador!" Lembre-se que esse costume a gente já encontrou no livro, né?
quando o mestre José Amaro falou que não ia aceitar uma coisa dessa. Então, o que a gente está... É costume, é um tipo de costume você, né, serrar o caixão, se eu não me engano, serrar a velha, em quais situações? Né? Em situações de mulheres que já são muito avançadas na idade, lembre-se que para esses parâmetros aqui, 30, 40 anos já é muito avançada, né? E que ainda não casou. A mulher devia estar casada, né? Então aquilo era um grande desaforo, uma grande afronta, né, para a neném, né? Que ainda não tinha casado. Era a maior miséria que podiam fazer. A canalha do Pilar passava por ali para fazer aquilo. Viu Lula como uma fúria, de clavinote abrir a porta e sair, como no dia da besta. Mas já haviam corrido. A lua iluminava o curral, a casa do engenho, as cajazeiras cheirosas. Era uma noite maravilhosa de céu mais limpo que céu de verão. Vamos conectar essas descrições aqui de um mundo muito belo, né? O luar é bonito, as plantas são bonitas, os pássaros são bonitos, com aquilo que a gente estava falando sobre os 5 tristes, vamos colocar assim, mas muito mais gente quase, né? Mas principalmente os alienados, né? Que o Vitorino, o Lula, o José Amaro e as 2 loucas, né? Olha que interessante, conecte isso, né? Lembre-se disso. Lembre-se também que o mestre José Amaro, em determinados momentos, ele se voltava para si mesmo e começava a remoer aqueles pensamentos, e depois ele se libertava um pouco para fora dele, no trabalho dele ou no ambiente, né? Então, novamente, a gente está aqui de frente para a questão de estar fora do mundo. O mundo é belo, o mundo é cheio de maravilhas, né? O problema é que os nossos personagens se fecham, né, nas suas angústias anteriores. O problema é que os nossos personagens esquecem deste mundo que eles estão. Alguns em maior medida, outros em menor medida, né? Então, as mulheres fortes em menor medida, as loucas na maior medida, né? Com os homens ali no meio. Mas para todos eles, quando eles se voltam para si mesmo, quando eles se fecham em si mesmo, é que eles sentem mais dor. Então esse contraste é muito interessante, né? É muito interessante ver todo o ódio que o Lula sente em si mesmo quando ele tem ali o quê? Ele tem a lua iluminada, o curral, a casa do engenho, as cajazeiras cheirosas, né? A noite maravilhosa, o céu límpido de verão. Continuando. Fazia frio e Lula de camisão de dormir parecia-lhe uma figura penada. Teve naquele instante, lembre-se que a gente está olhando para o Lula através dos olhos da Dona Amélia, né? Teve naquele instante dó de seu marido. Com a arma nas mãos, ficara ele parado no alpendre, com a lua mais branco que o madapolão da camisa. Madapolão é um tipo de algodão, um tipo de algodão branco e liso, mais encorpado. Estava como inerme. Inerme é desprovido de armas, ok? Inerme. É um termo da biologia também. A gente fala que uma planta é inerme quando ela não tem espinhos, no sentido de que ela não consegue se proteger, né? Estava como inerme, de olhar fixo sem se mexer. Viu que ia suceder a desgraça que há muito não presenciava. O marido caiu com todo o corpo, e com a sua queda o clavinote disparou no silêncio da noite como um tiro de ronqueira. Encheu o mundo com aquele brado de guerra. O marido torcia-se no ataque. E ela sozinha teve que tomar todas as providências. Neném caíra para um canto num soluço que lhe tomava o fôlego.
Só teve que ir para a cozinha e esquentar a água para o escaldapé. Naquele dia a cozinheira e a ama tinham saído para a casa do boleeiro Macário, que estava com a mulher à morte. Lula voltara a si em pouco tempo e ela, pela primeira vez na vida, viu lágrimas nos olhos de seu marido. Chorou também. Neném voltara para o seu quarto e ela ouvia o soluçar da filha. Viu lágrimas nos olhos de Lula. Também havia sido ele insultado, como um camundongo sem valia. Amélia, muito mais sofreu o Salvador. Amanhã vai ele subir para a cruz, amanhã vai ele, hein? Sentir o coração varado pela lança, vai ele, hein? Amélia, morrer pelo mundo. A voz do seu marido era tão frouxa que ela não percebia quase as palavras que lhe saíam da boca, que vira com baba nojenta. Foi depois procurar Neném no quarto para ver se podia consolar, e encontrou-a com a cabeça enterrada nos lençóis, com o corpo todo a tremer. Pensou que fosse um ataque daqueles de Lula, chegou-se bem perto da filha para tocar-lhe na cabeça, e Neném a repeliu. Minha mãe, me deixe! Eu quero estar só. Não podia compreender o que se passava com ela. O que é que tu tens, minha filha? Não é nada não, minha mãe. Eu quero ficar sozinha. Num quarto estava o marido naquele estado, no outro a filha tratando-a como uma inimiga. Exatamente a mesma situação da Sinhá e da Marta. A noite lá fora era linda, tudo branco. O negro Macário bateu na porta da cozinha e ela foi abrir. Tinha ouvido o tiro e não correra depressa, porque naquele instante mesmo a mulher estava com a vela na mão. O negro chorava como um desenganado. Dona Amélia falou-lhe do desaforo dos cabras que pararam no terreiro para serrar velha. E Macário estancou o choro de repente. Aqui? No terreiro do engenho, sinhá? Lula, quando abriu a porta, os cabras já tinham corrido. Foi quando saiu com o ataque e o clavinote disparou. Desculpe, foi quando caiu com o ataque e o clavinote disparou. Sinhá, isto só com tiro mesmo. Quando Joaquina começou a morrer, ela bem que ouviu o tiro e disse a gente: Macário, é noite de São João? Ouvi a ronqueira. Foi a última palavra dela, sinhá. Aí começou a chorar outra vez. Dona Amélia foi lá dentro e tomou uma peça de madapolão. Lembre-se, a gente já viu madapolão, esse tecido de algodão branco e liso. Toma, é para a mortalha de Joaquina. Leva também esses sapatos. Eu nem cheguei a calçar, estão encardidos pelo tempo. Os galos começaram a cantar. O chocalho de um boi no curral batia como toque de sino. O negro saiu e Dona Amélia ainda ficou a olhar a noite. Agora ouvia uma cantoria fanhosa, um gemer que abafava o canto dos galos. Da casa de Macário saíam vozes chorando uma morta. A alma de Joaquina, na noite de lua, se embalava naquele pranto que queria tocar o coração de Deus. Dona Amélia fechou a porta da cozinha. Dentro de sua casa havia uma coisa pior que a morte. Não havia vozes que amansassem as dores que andavam no coração do seu povo. Viu a réstia que vinha do quarto dos santos, da luz mortiça da lâmpada de azeite. Caiu nos pés de Deus com o corpo mais doído que o de Lula, com a alma mais pesada que a de Neném. Acabara-se o Santa Fé.